Galera do programa Se Liga Jovem, hoje estamos com esse tema polêmico, certo? Falando sobre a homossexualidade. Então nós vamos debater aqui, algumas pessoas não chegaram a tempo, outras correram, outras já estão em outro estado, mas quem está aqui veio participar. Então nós vamos debater sobre isso, algumas perguntas de vocês, e esse é o programa Se Liga Jovem. E aí galera do programa Se Liga Jovem, eu estou aqui no Senac Bistrô Cacique Chá, aqui na Praça Olímpio Campos, e eu vou conversar com um cara mó gente boa, super bacana, que é o gerente desse espaço, que é o Evandro Kifuri. Ele vai falar um pouquinho do que serve aqui, do que acontece aqui, e nós estamos nessa sala pancada, que é uma exposição de Jenner Augusto. Eu queria saber de você, Evandro, dar-se um alô para todos que estão nos assistindo e falar um pouco desse espaço aqui. O espaço Cacique Chá, famoso na cidade, foi muito importante na vida de Sergipe, de Aracaju, durante várias décadas. Esteve fechado por quase 20 anos. O governo passado de Marcelo Deda conseguiu restaurá-lo magnificamente. As obras de arte estão muito parecidas com o que era originalmente. E o governo atual teve a feliz ideia de delegar ao Senac a responsabilidade de zelar pelo patrimônio histórico e explorar um bistrô, que é um restaurante-escola do Senac. É um espaço eclético, muito bonito, muito bem frequentado. A comida não é cara, podem vir comer aqui, que é legal. O Cacique Chá funciona diariamente, de segunda a sexta, portanto, de 9 às 19 horas, e aos sábados, de 10 às 14 horas. E essa exposição? Essa exposição está franqueada ao público, a qual o Senac é responsável. Jenner Augusto é aracajuano, portanto, filho da terra, e de expressão nacional e internacional. Vem para cá para o Cacique Chá, certo? Desde já quero agradecer a você e também a todos os funcionários que foram maravilhosos e nesse atendimento também e pela oportunidade de estar gravando o programa aqui, Se Liga Jovem. O prazer foi nosso, desde o início do nosso primeiro contato, foi muito feliz esse encontro, com certeza continuará sendo parceiro. Muito obrigado. Se Liga Jovem. Estou aqui com a pastora Marcele Rodrigues, certo? Ela é esposa do pastor Franklin Rodrigues, que são pastores da Assembleia de Deus Bom Retiro. E é uma satisfação estar aqui, certo? Com a pastora. Ela também é cantora e não sei se ela vai cantar, ainda vem surpresa por aí. Oi, Daniel, muito obrigada pelo convite. Paz do Senhor para você que está em casa também. Deus abençoe. Se liga que o programa vai estar top hoje. Será que eu vou cantar? Será? Será? Vamos ver, né? Todos vão cantar, né? Quem sabe, não é? Vamos debater. Vamos lá. Eu também estou aqui, do meu outro lado, estou aqui com Éder do Vale, que ele é empresário, né? Ele tem uma casa GLS, não é isso? Uma boate GLS, a Green Space, e ele morou um bom tempo lá na Espanha, então ele vai falar um pouquinho sobre a experiência, vamos falar um pouco sobre os temas que eu já falei no começo, certo? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Então, como o Daniel já falou, tem uma casa, uma boate GLS, que graças a Deus tem vindo... tem tido uma ótima aceitação, já está há 4 anos e eu que estou à frente agora. Enfim, né? Vamos falar aqui desse tema polêmico, sou aberto para toda e qualquer pergunta. Estou aqui com o Max Wendel também, do lado da pastora, que ele é corretor de imóveis. Ele tem 2 filhos maravilhosos, o Gustavo e a Isadora, e ele vai falar também sobre esse tema e algumas situações relacionadas à vida dele, certo? Todos vão falar um pouquinho. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde você que está aí nos assistindo. É um prazer discutir um tema polêmico como esse, que é a homossexualidade.
né? E estamos aí abertos a qualquer pergunta e vamos, né, tentar responder a expectativas. Sacanagem. Do outro lado nós temos essa amiga, Raquel Conceição, que é artesã. Ela está aqui também para a gente falar sobre esse tema. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo bem. Então, Quanto tema tempo? polêmico, né? Tá, boa tarde, pessoal de casa. Vamos nessa, se liga jovem aí, que hoje tá quente, viu, o tema. Beleza. E estamos aqui também com Rafael Silva, que ele é maquiador e também modelo fotográfico. E tá aí, que fez essa maquiagem de travesti na minha cara, que eu estou injuriado. Né? Não, ele é um bom maquiador, minha cara tá um reboco. Então, estou do outro lado aqui com o designer, cantor, compositor. E ele também tem um grupo fechado, certo? É fechado porque não é para qualquer pessoa. Veja a exclusividade. E é o Papo de Garoto, que tem algumas polêmicas, coisas que ele faz perguntar lá. E nós vamos falar um pouquinho também desse grupo e saber algumas coisas relacionadas à vida dele. É isso, Cleide? Boa tarde, Dani, a todos. O bicho vai pegar hoje, viu? Tamo junto aí. Beleza, então todos vão dançar no tchan. Mentira, brincadeira. Então vamos embora. Eu queria saber, você, pastora, sobre um tema que infelizmente acontece com várias pessoas, com você que está nos assistindo, eu creio que já aconteceu com cada um. E por ser pastora, eu queria saber como é que a igreja lida com a discriminação. Olha, Daniel, como foi falado aqui, é um tema muito polêmico, que envolve muitas questões. E realmente, em algumas igrejas, não só evangélicas, mas sendo cristã, né? A igreja cristã, ela tem esse receio de receber pessoas com diferentes orientações sexuais. Mas eu já fui chamada para falar sobre esse tema várias vezes e eu sempre digo uma coisa. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, de qualquer pessoa que chegue na sua igreja, seja ela homo, seja ela hétero, acho que a primeira coisa que você tem que observar é que é um ser humano que você tem que amar. Eu acho que o amor à pessoa, acho que quebra muita coisa. A Bíblia fala que para Deus é de fato abominação. Um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Bom, se está na Bíblia, eu sou cristã, e a Bíblia diz que não está certo, eu acho que não está certo. Mas a Bíblia também fala que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama a mim com minhas falhas, detesta as minhas falhas, mas Ele me ama. E Ele ama cada um de nós. Então, antes de eu levar alguém e querer convencer alguém da minha verdade, né, que é a verdade que está na Bíblia, antes de convencer alguém da minha verdade, eu tenho que amar essa pessoa, porque Jesus me amou primeiro. Então, eu tenho que amar. Quando eu amo a pessoa, eu posso chegar no coração da pessoa, eu posso tentar levar para a pessoa a palavra que eu acho que está certa, mas aí é ela e Deus. Eu queria falar com o Clisney, jogando para o outro lado, se você já foi discriminado dentro da igreja. Discriminado, assim não. Aconteceram coisas assim, ruins, de pastor se levantar. De pastor se levantar e falar que via coisas ruins pra mim, assim, expondo minha vida assim a todos. Aconteceu um caso de um pastor dizer que eu tinha um espírito de prostituição. Eu acho isso muito chato e errado. Eu poderia chegar até a mim assim e falar, mas a discriminação em si não. Rafael, e aí, meu chefe? Eu queria saber de você o seguinte, você tem pais, quer dizer, sua mãe é cristã, sua família, todos são cristãos. Eu queria saber como é que ele vê a sua situação. A família me aceita de boa, eu sou cristão, o meu pastor me aceita, ele já conversou comigo e não foi motivo para ele me discriminar, ele me aceitou de coração. Eu queria saber de Max, não sobre essa ideia de discriminação, mas eu queria saber, ele falou que aceita, que o pastor aceita ele, mas não aceita tendo cargo na igreja. Como é que você vê essa situação? Você que já foi evangélico e hoje não frequenta mais. Então, Daniel, eu vejo a homossexualidade dentro da igreja como um caso muito comum. E às vezes os líderes, eles tentam camuflar a verdade, né? É mais comum evangélicos na igreja do que fora do próprio mundo, aqui no mundo, como os pastores falam. A gente vê pessoas que estão no mundo da homossexualidade, que têm atitudes brilhantes, né? Um dia desse atrás, eu estava assistindo uma entrevista de padre Fábio de Mello, que ele disse que estava num debate, né, numa palestra, e ele disse que viu um travesti se aproximar dele, e ele ficou receoso, porque ele teve medo daquele travesti pedir para tirar uma foto com ele. E para ele, como líder religioso, como uma pessoa pública, ia ser uma queimação. E o que é que acontece? Chegou um momento que o travesti esperou ele sair. Quando todos saíram, ele disse: você poderia tirar uma foto com uma pecadora? E ele ficou sem ação, porque que ação ele como um líder religioso, ele ia ter ali?
diante daquela situação. Ele ia discriminar o pecador? Se o próprio Jesus amou o pecador, então não tinha como ele. Então ele disse que foi, tirou a foto, e depois que o terrorista saiu, chegou uma senhora e sentou perto dele e disse: Padre Fábio Melo, você conhece aquela pessoa? Ela tem um trabalho brilhante, ela pega, vai sair nas ruas, olhando os mendigos, leva para o apartamento dela, corta o cabelo, né, dá banho, roupa, só dispensam eles quando inserem eles no mercado de trabalho. Então, aí ele disse que o preconceito dele caiu por terra. E até ele disse: minha salvação, eu tenho que olhar para frente, não é olhar para os lados. E nem para o pecado do irmão. Eu acho que tanto o hétero como o gay, ele chega ao reino dos céus. Na minha opinião. Tá tenso! Raquel, eu queria saber de você o seguinte. Raquel, ela é lésbica. E eu queria saber de você, você já tem sua namorada, sua esposa? Sou casada, tenho família. É casada! Ainda criamos um bebê. Então, eu queria saber de você sobre, no sentido de, pelos dogmas da igreja, eles não aceitam de forma alguma esse tipo de situação. Como é que você vê isso? Se você tem amor, você está no resgate de vidas, de alma para Deus, você não tem que escolher pelo pecado. Escolher o pecador e amá-lo, e daí tentar entrar no coração dele. Eu passei por um caso interessante tem umas 2 semanas. Próximo à minha casa tem uma igreja. Eu sempre vou com o Levi, que ele adora orar, cantar as musiquinhas. Ele tem 4 anos. Levi é o meu enteado. E nesse dia a pastora lá estava falando sobre criação, família. O tema foi esse. Assim que ela terminou, que o pastor pegou o microfone, ele disse: só para dar uma ênfase ao que a nossa pastora falou, quando falamos de criação de família, nós não estamos falando de homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominação. Eu pedi licença, pedi perdão a Deus, levantei e falei para ele o seguinte: pastor, toda criança que é adotada por um casal homossexual foi gerada e abandonada por um casal heterossexual. Então, primeiro dê orientação aos seus da igreja para não estar abandonando os filhos que eles estão fazendo. Fica mais fácil. Aí ele ficou calado, eu também me retirei e não voltei mais à igreja. Sim, eu frequento, sempre vou. Nessa eu não pretendo ir. O mundo está muito violento, né? Tirando a criança da rua, colocando na igreja é mais fácil. Família e a igreja. Então as igrejas têm que começar a aceitar melhor. Entender, estudar o assunto, ter conversa, ter um diálogo. Mas eu acho que os pastores, os pregadores, o medo que eles têm de aceitar nós homossexuais, o problema todo é como os adolescentes e os jovens da igreja vão se deparar diante dessa situação por causa da curiosidade. Éder, meu querido, meu brother, morou um tempão na Espanha, todo importado, das Itálias, das Franças, por aí. Então é isso, eu sou importado de Fortaleza, né? Não, brincadeira. Então eu queria saber de você o seguinte: você tem a boate, GLS, conhecida como Green Space, certo? Eu queria saber se você já viu algum caso de algum evangélico que não está mais na igreja, alguma situação que comentou com você que foi discriminado dentro da igreja e hoje não quer mais saber. Sim, nós temos clientes que são... Eu tenho até um cliente da boate que ele é ex-pastor. E ele é casado, por sinal. Ele continua com a família, né, tem filhos, mas é da Bahia, na verdade. Mas ele não está feliz com essa situação, porque ele não é feliz. Quer dizer, ele vive para a sociedade, para o que as pessoas querem que ele seja. Ele não vive o que ele é. As pessoas geralmente me perguntam: qual a sua religião? Eu digo: minha religião é Deus, independente de qualquer outra. Porque se Deus é amor e prega o amor, independente de qualquer outra coisa, eu acho que é o que mais relata na Bíblia é pregar o amor. Então, por que um pastor, um padre, ou o que seja, pode condenar o amor entre 2 homens ou entre 2 mulheres, se Deus é amor? Eu não tenho culpa de ter nascido assim, como um amigo relatou ali, que algumas pessoas falam que é um espírito. Gente, eu acho que espírito deve ser quem está falando que é um espírito, porque só pode. Para baixar e dizer tamanha... Enfim, vou respeitar a opinião de cada um. Mas voltando para o papo central, sim. Tenho clientes lá na boate que são ex-evangélicos, uns ainda são... Um dos amores da minha vida, hoje em dia, é evangélico. E é evangélico, mas assim, detalhe, deixa eu explicar. I love to crazy. Nós tínhamos um relacionamento e por eu estar indo e voltando para a Espanha, ele acabou me deixando, hoje em dia está casado. Infelizmente não é feliz, mas ele está vivendo para a sociedade, não para ele. Voltando para a pastora. Pastora é uma Barbie, uma coisa... Pastor Frank, me perdoe. Mas, pastora linda, queria saber de você o seguinte, veja só. Cada um com uma opinião diferente, mas tudo no mesmo assunto de discriminação. E eu queria saber da pastora o seguinte.
se uma pessoa tem um talento, ou chega na igreja e faz teatro, infelizmente a viadagem, né? Na viadagem não, o homossexual, eu tô falando isso para descontrair um pouquinho porque eu tô tenso, viu, gente? Então, assim, o homossexual faz parte da igreja, as pessoas percebem que ele fazendo teatro, dança, tem essa criatividade muito aflorada. E muitas vezes os pastores têm essa... Já pegou, é viadinho. Mas voltando ao assunto, olhou isso para essa pessoa, a pessoa deu essa olhada para a pessoa. E muitas vezes o pastor não se chega para conversar, saber como é que ele está, e saber como é o convívio em casa, tem a discriminação, que muitos deles estão passando por situações em casa onde não tem uma aceitação, então isso também já vem um problema familiar. E quando chega na igreja, a pessoa, sei lá, o pastor descobre, ou então alguém comentou que ele caiu, ou já caía antes, não era comentado, e quando descobre isso, a igreja vem e coloca para fora. Aí você me pergunta, mas que tipo de colocando para fora? Descobre isso e ele não faz parte mais de louvor, não faz parte mais de coreografia, de teatro. Então, nesse caso, você está pegando aquele talento e colocando para fora. Como é que deveria um tratamento relacionado à igreja? Como é que é o tratamento da pastora, do pastor Franklin, em uma situação dessa? As igrejas, elas não estão prontas, sabe, espiritualmente, sabe, como seres humanos, para receber pessoas diferentes do nosso conceito, no conceito bíblico. Né? Eu digo isso porque já aconteceu, esse Brasil afora que eu cantando, já aconteceu várias vezes, eu estar lá no púlpito, né, sentada, esperando para ser chamada para ministrar, entrar um travesti na igreja e as pessoas olharem. Todo mundo parar e ficar olhando. Eu disse, Jesus, tenha misericórdia. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Entendeu? Então as igrejas não estão preparadas para receber essas pessoas de forma nenhuma. Quanto mais ter uma pessoa no ministério, uma pessoa que está dentro da igreja, inserida dentro da obra e poder ter maturidade para colocar essa pessoa para trabalhar. Quando a gente fala sobre essa questão do amor, eu falo do amor no conceito bíblico mesmo, do Cristo, daquele que amou muito mais, daquele que se deu por nós. Quando a gente fala sobre a não aceitação do homossexualismo, não é condenando o homossexual, gente, em nome de Jesus. Mas, né? só uma pausa aqui, pastor, perdoe. Eu estou querendo saber, a pastora está falando isso algo pessoal. Não. Mas sabemos, você também sabe, nosso diretor sabe, nosso produtor sabe, que isso não acontece. Não acontece. Então, como as igrejas não estão preparadas para nem receber essas pessoas como visitantes, quiçá, quanto mais para aceitá-las dentro de um ministério, fazendo a obra, cantando no Ministério de Louvor, cantando teatro, como deveria ser? Tá, eu identifiquei. Aquele jovem homossexual. Pô, eu sou cristã, a minha bússola é a Bíblia. A Bíblia diz que isso é abominação diante do Senhor. Eu não vou chegar na cara dele e dizer assim, olha, isso é abominável diante de Deus, sai daqui. Não. Eu tenho que conversar, eu tenho que acolher, eu tenho que trazer a verdade à luz da Bíblia, já que ele optou ser cristão. Porque se ele está na igreja evangélica é porque ele optou ser cristão. Isso. Não é? E o que é ser cristão? É seguir os preceitos bíblicos. A Bíblia condena, eu vou lá e trago à luz da Bíblia a minha verdade segundo a Bíblia para ele. Eu tenho que tratar essa pessoa. Agora, o que acontece? Se a pessoa ela não quiser ou não conseguir mudar, por N motivos, seja por possessão espiritual mesmo, porque a gente fala realmente sobre isso, não é verdade, a gente fala realmente sobre isso, ou por qualquer outro problema, ou, sei lá, genético, ou, enfim, seja do que for, entendeu? Se ela não quiser, nossa, ela tem liberdade para continuar ali naquele lugar, ou ela sair dali. Eu acho que a pessoa tem que estar onde ela se sente outra bem. Pausa dramática. A pergunta que eu fiz não era estar, me perdoe, eu estou sendo... Não pode falar. Uns pastores deram um sapecaiaiá que não vieram pro programa. Eu tenho que cuidar com as palavras, né? Eu com medo da prova e com medo das perguntas. Porque realmente tem respaldo bíblico, mas não tem respaldo de vida. Certo? Mas eu volto aqui para a pastora linda, o pastor Franklin. Então, eu queria saber uma coisa, veja só. Ele tem direito de estar na congregação, na igreja. Com certeza. Mas a pergunta que eu fiz foi ele está fazendo... Trabalhando na igreja. Teatro, dança, como é que seria isso? Eu não tenho como falar no coletivo, porque eu agiria dessa maneira. Existem pastores que apontam, existem pessoas, padres, que dizem se levante e saia, que constrangem a pessoa. Então eu não tenho como falar.
no geral, Daniel? Porque o geral, existe o preconceito, existe a discriminação, existe a falta de amor. Eu falo por mim. Se eu me deparo com uma situação dentro da igreja, eu vou tratar segundo a luz da palavra de Deus e eu vou amar aquela pessoa acima de tudo. Não estou falando isso porque eu estou em absoluto, porque eu estou aqui num programa em absoluto. Quem me conhece sabe do que eu estou dizendo. Então, eu não tenho como falar de uma maneira coletiva algo que eu agiria dessa forma. Agora, infelizmente, pela falta de amor, as pessoas são discriminadas dentro da igreja e não sobem nos púlpitos, não. Sabe, se eu quero trazer a minha verdade para aquela pessoa, se eu sou cristã, se eu sou uma pastora evangélica, eu estava falando que eu sempre ando com minha Bíblia, né? Se eu sou pastora evangélica, minha espada, se eu sou evangélica, a Bíblia diz isso, e eu quero convencer essa pessoa dessa verdade, e ela quer continuar na igreja porque, de alguma forma, lá no coração dela, ela entende isso, nossa, eu tenho que trazer em amor. Eu não posso discriminar, eu não posso rejeitá-lo, então tentar colocar na cabeça dela algo que eu não tenho poder para fazer. Se está na Bíblia, se ela optou ser cristã, eu vou ter que levar a palavra segundo a própria Bíblia para ela, e ela decide se ela vai aceitar no coração dela ou não. Eu também não posso fazer um trabalho do Espírito Santo, que é o convencimento. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Só ele que pode fazer isso. Eu não tenho esse poder. Eu lanço a palavra de Deus e a pessoa aceita se ela quiser. Agora, eu agiria dessa maneira. Estão ouvindo, né? A Igreja Assembleia de Deus, Bom Retiro. Ela e o pastor Franco são pastores. Olha. Eu queria saber de Clisney sobre o seguinte. Tem umas igrejas, isso aí para todos vocês, que são as igrejas inclusivas. São as igrejas onde tem 2 pastores e 2 pastoras, ou uma igreja que tem uma aceitação do público GLS. Gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, por aí vai. Então, essas igrejas estão se expandindo. E eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de igreja, como é a sua visão sobre isso? Então, eu venho de uma família evangélica de igrejas, digamos que normais. Eu acho que é uma igreja como outra qualquer, mas que recebe todos. Recebe você sem excluir você. Até porque eu escutei aqui alguma coisa sobre orientação, opção, e eu discordo disso. Eu discordo que eu afirmo que é condição. Se fosse opção, eu não escolheria ser gay. De verdade, não. Apesar que tive uma família que me apoiou, minha mãe, o meu pai, assim. Se fosse opção, eu não escolheria. E se fosse orientação, eu fui orientado minha vida toda. Então eu não seria gay. Ô, Rafael, eu queria saber de você o seguinte. Se houvesse uma igreja no estado, na situação, como é que você vê? Você é da igreja tradicional, né? Assembleia de Deus. Como é que você vê essa igreja inclusiva e se você faria parte ou não? Seria bom, porque como a nossa amiga falou, que tem muitas igrejas que discriminam, e é verdade, realmente discriminam. Se todos os pastores e pastoras pensassem como ela, seria ótimo. Mas essas igrejas inclusivas, elas recebem todo o público, não é só o lado homossexual que elas recebem. Em muitas dessas igrejas tem pessoas héteras, mães de filhos sexuais, pais que procuram saber como é essa igreja que acolhe essas pessoas. Então, seria o máximo se tivesse mais dessas igrejas. Eu quero falar com o Max, porque ele é pai de 2 guri massa, um é Gustavo e outro é Isadora. Queria saber como é para eles lidar com você, se é um pai péssimo, como é a cabeça deles. Estou falando em público sobre esse tema pela primeira vez, né? Tenho 33 anos. Se liga, jovem. E se liga aí, jovem, para você ver um pouco da história. Eu, toda a vida, eu fui de uma pessoa... Toda a vida, desde os 8 anos, eu me conheci como homossexual. Eu já sabia que eu era homossexual. Mas só que eu não aceitava a condição de ver alguns homossexuais e ver naquela prática. De hoje está procurando um parceiro, amanhã está com outro. Viver uma vida promíscua. Promiscuidade, né? Isso, viver uma vida promíscua. E eu não queria aquilo para mim. Então, para mim, ser homossexual era sinônimo de promiscuidade. E fui crescendo e fui me escondendo atrás da religião. Fui para a igreja católica tentar a suposta libertação do espírito, seja ali qual for. Não deu certo. Tentativa por águas abaixo. Conheci a igreja evangélica, casei, resolvi casar e me orientaram que se eu casasse, iria passar. Eu, menino do interior, leigo, né, inocente. Do Gabriela, né? Não. E aí o que acontece? Quando eu casei, convivi um ano perfeitamente, mas depois de um ano eu vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu não conseguia me realizar. Eu conseguia fazer as pessoas que estavam ao meu redor felizes, mas não conseguia ser feliz. E aí, continuei minha caminhada,
né? Veio minha filha, isso já tinha o Gustavo, né? Só que não sabia da existência dele ainda. E veio minha filha. Tudo mudou para mim, porque amor de pai e filho não tem igual para mim. É um amor que eu não consigo explicar. E aí eu passei mais um ano, foi quando eu conheci um rapaz e acabei me apaixonando por esse rapaz. E aí decidi seguir minha vida, separar. Então, falando da aceitação dos meus filhos, comigo, a menina não, tipo assim, ela não sabe ainda, tá meio que subentendendo. Que você acha que não sabe, né? Não, brincando, sabe. E tipo assim, esses dias eu brincando com ela, e ela disse, pai, quando o senhor arrumar uma namorada, o que ela vai me ser minha? E eu fiquei, me senti constrangido. E eu disse, vai ser sua amiga. Não, vai ser madrasta. Aí ela disse, mas eu não quero. Aí eu disse, então vai ser sua amiga. Ela disse, também não quero. Eu digo, não se preocupe não. Toda gente ruim é essa, viu? Eu digo, não se preocupe não que vai arrumar uma namorada. Aí ela começou a cair na gargalhada. Namorada, pai? Eu disse, você não quer uma namorada? Pai, arruma uma namorada. Pronto. Aí ela aceitou. Aí caiu na brincadeira, de boa, entendeu? já moderna. E a questão do Gustavo, Gustavo? Recentemente, né? Chamei Gustavo, disse que tinha algo para conversar com ele. E o filho dele, Gustavo, é mó gente boa, galera. E tem 16 anos, é um moleque mó cabeça. Moleque cabeça, né? E tipo assim, eu tava muito tenso, passei 2 horas e meia tentando explicar a ele, um contexto. Foi quando eu lembrei que tinha mostrado uma foto de uma ex-namorada minha, que ficou sabendo que tinha separado. E ela começou a conversar comigo e aí eu mandei umas fotos, né? Eu digo, pai, você lembra daquela menina? Ele disse, lembro. Se eu fosse namorar com ela, o que é que teria? Ele disse, não, para o senhor tudo bem, vai estar namorando uma menina bonita. Eu digo, e já botou um pé na parede. Eu digo, se eu falasse para você que ela não é ela, é ele. Ele, ela é travesti? Eu disse, não, ela é ela. Só que seu pai namora pessoas, namora gays normais como ele. Não que eu tenha nada contra. Mas ele olhou assim e disse, não, de boa. O senhor gosta, o senhor se sente feliz? Sim. Para mim o senhor vai continuar sendo a mesma pessoa que é. Com uma condição. Aí eu gelei, né? Não virar um travesti. Não. Com uma condição. Brincadeira, gente. O amor que eu sentia por você, ele só aumentou. Porque quando você me chamou para conversar, você disse que eu queria que eu soubesse primeiro pela sua boca. Então, quando alguém vier falar algo de você ao seu respeito, eu vou saber lhe defender. Então, até agora até ele me surpreendeu com a resposta, né? Bacana. Queria trazer aqui para Éder. Esse pessoal tá tenso aqui. Vamos melhorar já, vai ter uma prova super bacana. Eu queria saber como é a base religiosa lá na Espanha, em termos de discriminação, fazendo comparativos aqui no Brasil. Principalmente em Sergipe, né? Não, brincadeira. É isso. Então, gente, esse período que eu passei lá na Europa, eu conheci alguns outros países, mas minha base sempre foi a Espanha. Eles são umas pessoas que eles não acreditam muito em Deus, independente de ser católico, protestante, evangélico, enfim. Eles são muito descrentes, justamente pelo o que aconteceu sobre a Inquisição, entre muitas outras coisas. Em termos de aceitação, eu acho que eles não aceitam nem eles mesmos. Ao que é liberal, o casamento gay, né? E assim, é comum você ir na rua e ver 2 homens de mãos dadas se beijando, ver 2 mulheres. Eles encaram isso assim super de boa, porque é lei. Eu quase me casei lá, mas não deu certo, né? Por isso estou aqui. E mesmo sendo gay, né? Estou aí com o namorado lindo. Amor, beijo, viu? Até a noite. Então, gente, voltando ao assunto central, mesmo sendo gay, eu sou contra 2 homens se beijando na rua, andando de mãos dadas. E não vou dizer que sou totalmente contra essa igreja, né? Porque assim, eu acho que como a pastora falou, inclusive nosso santo bateu, que eu gostei da senhora, pastora, desde que entrou. Porque assim, tem que pregar justamente isso, o amor. Então o amor tem que vir, são dos pastores convencionais, não de nenhum outro que venha de uma parte aberta. Isso tem que englobar a tudo, tem que partir deles mesmos, né? Porque as pessoas esquecem, apontam. Aí esquece que os outros dedos estão apontados para ela mesma. Então, assim, é muita hipocrisia. Por isso que eu digo, eu não tenho religião nenhuma. Eu tenho Deus no meu coração. Porque se eu for frequentar a igreja evangélica, eu sei de toda a base, eu vou estar pecando. Se eu for contra algum assunto da Bíblia, eu sou pouco conhecedor. Eu li algumas coisas, então é algo muito complexo. Então, eu acho que a pastora está no lugar onde quem tem que estar. Eu estou no lugar onde tenho que estar e assim sucessivamente. E detalhe... Cada um no seu devido lugar. Cada um no seu lugar. E detalhe, amo ser gay.
eu acredito em muitas outras coisas, né? Mas amo ser gay. Se eu vim em outra vida, eu quero vir gay de novo. Preconceitos e obstáculos veio para ser ultrapassados, né? Então é isso, eu não tenho, a sociedade tem que me aceitar. Não, eu que tenho que me impor. É como eu digo, eu sou a favor de gay e contra viadinho. Eu sou gay, mas antes de ser gay eu sou homem. E discordo daqueles viadinhos com shortinho na bunda, todo cheio de trejeito. Eu particularmente não gosto. Então, se existe preconceito dentro de mim, imagine nas igrejas. E é isso. E aí, galera, vou falar agora um pouco da Zimo. A Zimo é essa empresa baiana que está aqui no nosso estado, certo? Vários pontos distribuídos aqui na cidade e um deles é no centro da cidade. E agora vai ter uma prova especial da Zimo aqui no programa. Essa equipe aqui, ela é Rosa Chiclete, certo? Que tá com a pastora Marcele, o Max e o Rafa, certo? Já essa equipe do lado de cá é a equipe Chupa que é de Uva, com Éder, Raquel e Clíney, certo? Então a prova é o seguinte, certo? Eles vão ter que chupar esse picolé todo, então quando eu falar já, tá valendo. Quem finalizar primeiro, vence, beleza? Valendo! Vai. Vamos, pastora, vamos. Vamos, Éder, mostra, guerreiro. Tá grande, tá gelado, né? Não, tá lá tudo. E vai. Vamos, você é guerreiro. Vamos, pastora, vamos, guerreira. Vamos. Vamos. Vamos, tá morrendo dos lados, Valendo, a Raquel já começou. Vamos, pastora. Vamos começar, vai ganhar, pastora. No nome de Jesus, pastora, vamos. Vamos, Raquel. Vamos, chupa que é de uva. Vamos, equipe Rosa Chiclete. Tá acabando. Raquel, não joga na mão e sai daí dentro, não? Vá, a parceirinha aí, é perigosa aí. Vamos, acabou. Agora eu tchau, foi. Vamos. Não, Clíney, sai guerreiro, vamos. Aí, delícia. Vamos. Vai. Vamos, Clíney, vamos, você fica tremendo aí. A equipe vencedora foi a equipe Chupa, que é de Uva, certo? Que compõe Éder, Raquel, Clíney, tudo guerreiro aqui, viu? Precisa ver. E, infelizmente, pastor, a equipe tá fraca demais, pelo amor de Deus, que vergonha, certo? Então nós vamos dar uma pausa aqui, galera, e voltamos com o programa. Próxima quinzena, vamos dar uma continuação dessa conversa, esse bate-papo bacana, polêmico, como vocês já viram, que pegou um fogo aqui, mas vai pegar mais fogo ainda, que vem perguntas pancadas, certo? E lembrando a você que vai ter outra prova agora, vai ter perguntas e respostas, uma equipe contra a outra, beleza? Se liga, joga!